Agora nós vamos para a próxima aula. Vamos para a evolução do motor de partida e os seus componentes. Alberto, não começou simplesmente virando a chave como é fácil hoje em dia. Até agora, aperta só o botão, o carro nem tem mais chave. Aperta o botão e está tudo resolvido. A história vem de um tempo bastante diferente, né? Como é que conta aí pra gente. Por um bom período, desde que o automóvel começou a aparecer, no final do século XIX, os carros movidos a gasolina e a diesel, a partida é como você está vendo na imagem aí, era no braço mesmo, na manivela. Era um negócio complicado e até perigoso, podia machucar as pessoas, né? E graças a Deus, numa certa época lá, alguém teve a ideia de criar o motor de partida. No videozinho que vocês viram aí, vocês notaram que aparece uma pessoa que abre uma porta atrás do carro ali e começa a aquecer? Aquele sistema ali, em função do tipo de combustível que se usava na época, ele precisava ser diluído, afinado, né? Para poder circular no veículo. Então tinha a função da pessoa que fazia o aquecimento da onde ia passar o combustível. E em francês, aquecer é chauffer. E por isso que hoje a gente conhece, né? Hoje tem um pouco de desuso, mas a gente conhece o chofer do ônibus, o chofer de praça, né? Minha avó que falava. Chama o chofer de praça. É verdade. Porque é o cara que fazia o aquecimento do carro e ganhou o nome transformou ele como se fosse motorista. Tá. Alberto, mas e aí como é que o motor de partida foi idealizado? Porque da manivela, como você falou, o risco de dar um tranco e a manivela pegar num braço, machucar, tem um adendo nessa história aí. Né? O motor de partida, eu particularmente, eu acho que foi uma das peças mais importantes que apareceu no automóvel, porque ele obrigou uma evolução. Tá? O primeiro motor de partida, ele foi lançado no veículo da Cadillac em 1912. Tá? Mas antes disso tem uma história interessante. Em 1911, uma moça que tinha um Cadillac, estava andando em Detroit e deixou o carro morrer em cima de uma ponte. E ela deixou o carro morrer, tinha uma pessoa perto, um rapaz, foi lá todo solícito ajudar a fazer a partida e não tomou os devidos cuidados para fazer a partida do carro, que era um pouco complicado, tinha que mexer no avanço, no acelerador e tal. E ele foi lá e no ímpeto foi tentar dar a partida, ele errou, a manivela quebrou o braço dele, ainda machucou o rosto. E naquele bafafá tinham duas pessoas que estavam passando lá, que eram engenheiros da Cadillac. Foram lá, ajudaram a socorrer a pessoa, deram a partida no carro e tal. Figura no lugar certo, na hora certa. Para detectar que tem um problema certo. Tem um problema certo ali com o carro que eles fabricavam. Eles contaram a história para o presidente da Cadillac na época, a Cadillac ainda não era da GM naquela época lá, e o presidente ficou muito indignado porque achou um absurdo um carro que ele fabricava prejudicar uma pessoa. Então, no fim de semana seguinte, eles se reuniram numa fazenda lá, a fábrica inteira, todo mundo, não era só a engenharia não, para dar ideia de como é que podia fazer um sistema de dar a partida no motor sem usar a manivela. E nesse meio tempo, uma pessoa que vendia máquina registradora da NCR, ele tinha um motor elétrico que ele usava lá e teve a sacada, né, de empreendedorismo. Né? Pô, eu acho que esse motor aqui eu consigo fazer um motor a gasolina pegar. Fez o projeto, apresentou para a Cadillac, os caras gostaram do sistema, mas quem gostou mais foi uma pessoa que era presidente da Delco, que hoje é uma empresa grande de autopeça, a Cedelco. Naquela época ela fazia pequenas peças para automóvel e tal, e ele teve a grande sacada, ele viu, pô, mas o motor de partida, além de eu conseguir fazer, eu vou ganhar dinheiro com isso, porque o carro naquela época não tinha energia elétrica, o carro tinha um magneto só para acender as velas. Né? Era tudo e ele viu, para o motor de partida eu vou ter que colocar bateria, circuito elétrico e o motor de partida. E aí ele foi lá e convenceu a Cadillac, ó, eu vou fabricar para vocês, a Cadillac pediu 1 ano de exclusividade, né, para o motor de partida, e com isso, no ano seguinte, em 2012, saiu o primeiro carro com motor de partida e com isso gerou uma 1912. 1912. Botou um 2012 agora. É verdade. Em 1912. Já fez 100 anos o motor de partida. E com isso deu um gancho, né, para desenvolver muita coisa no carro, porque a partir daí tinha eletricidade no carro, dava para colocar farol, porque antes era com acetileno. Né? Então eu acho que foi uma das coisas uma das invenções mais legais que o carro teve, né? Foi o motor de partida, porque ele puxou muita coisa. Desencadeou um efeito enorme a termos os carros com uma eletrônica embarcada. Nasceu lá
de um infortúnio lá, de um acidente lá, tal, que um ninguém Cadillac. podia imaginar. Muito bem. Alberto, sabendo da história, o motor de partida tem uma série de componentes, são os componentes elétricos e componentes mecânicos. Gostaria que agora você, então, encaminhasse a aula para a gente conhecer os componentes do motor de partida. Nós temos na tela ali, né, 2 exemplos ali, uma foto de um motor de partida, um modelo atual, e depois uma foto em corte que mostra lá os componentes do motor de partida, né? Nós também abrimos um aqui na foto e dá para a gente perceber esses tais componentes. A figura número 1 aqui, que é a parte dianteira do motor de partida, que é conhecido no mercado como focinho, ele vai fazer a conexão com o motor do carro, né, com o motor a gasolina ou o motor diesel. Depois eu tenho a peça 2, que é conhecido como Bendix, que é a engrenagem que vai acionar o motor do veículo. A peça 3, que chama induzido, que é o rotor do motor de partida. Ele é que vai girar e poder transferir o movimento de rotação para o motor do veículo. O item número 4 é a bobina, onde vai criar o campo magnético para poder fazer o rotor, o induzido, girar. Depois nós temos um jogo de escova, bem parecido com aquele do alternador, que a gente viu no outro curso. A carcaça traseira, eu tenho também ali um mancal, do mesmo jeito que eu tenho na dianteira. E depois a peça 6, que é o automático de partida, ou a chave magnética, que dá início ao funcionamento, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente como que isso funciona. A gente tem uma variação, tá? Nessa parte aqui, no item 4 do motor de partida. Alguns motores têm uma bobina, como a gente está vendo aqui, e outros, como a gente vai ver mais para frente, em vez da bobina, dentro da carcaça ele tem uma série de ímãs que fazem a mesma função do item 4, ok? Muito bem. Aqui na bancada a gente já tem um motor de partida desmontado, mas antes da gente falar sobre ele, mostra só o detalhe, como você mostrou a bobina lá na foto, pegar aquela bobina amarela ali e essa carcaça só para mostrar esse detalhe de que esse é um motor de partida com bobina e na carcaça aqui a gente tem os ímãs que formam então um novo modelo, um outro modelo. Aqui a gente tem então a bobina, tá, que vai formar o estator, como era no caso do alternador lá. É aqui que eu vou energizar para criar um campo magnético e fazer o induzido girar. Então eu tenho um tipo de motor de partida que usa bobina no estator, bobina de cobre. E o outro tipo seria esse que a gente vê aqui. Mais para trás. Agora dá para ver. Aí. Que a gente nota lá que tem umas plaquinhas, né? Deixa eu mostrar aqui com... Tá vendo aqui, ó? Essas plaquinhas aqui, né? São ímãs que fazem o papel da bobina. Tá? A diferença é que esse tipo de motor de partida com ímã é mais barato de fazer. Ele tem uma potência um pouco menor que a da bobina, mas ele tem menos manutenção. Tá? O funcionamento a gente vai ver que é exatamente o mesmo. Algum outro detalhe aqui dessas peças já desmontadas para você esclarecer? O focinho, mostrar o... Tem uma coisa importante. Se vocês notarem aqui na sequência de peças, né, e lembrarem do curso anterior, do alternador, no alternador, a parte dianteira dele tinha um rolamento e na parte traseira do alternador também tinha um rolamento. Agora, como vocês podem ver aqui, ó, no motor de partida, eu não tenho mais um rolamento aqui, ó. Eu tenho uma bucha de bronze. E também, ó, dá para ver que não tem como lubrificar essa bucha. Tá? Do mesmo jeito, aqui no suporte traseiro, no mancal traseiro aqui, tem uma bucha aqui também de bronze, tá? E não tem como lubrificar, certo? E um outro item, lembra do alternador? Ele tinha um hélice para fazer o arrefecimento. Tá? No motor de partida a gente não tem. Isso significa o quê? Diferente do alternador, o motor de partida ele tem que ter um uso extremamente breve.
tá? Porque ele sofre muito aquecimento e sofre desgaste por não ter lubrificação nessas regiões aqui. O motor de partida foi feito para trabalhar no máximo, 7 segundos. Tá? Porque é o tempo que o motor, hoje, o motor com injeção, tanto gasolina como diesel, ele precisa pelo menos dar uma volta, ou às vezes 2 voltas, para partir. Tá certo? No motor carburado não, às vezes com meia volta ele já pegava. Então no motor com injeção, em função do tipo de funcionamento, para ele entender onde é que está o pistão e tal, ele precisa de às vezes 2 voltas, e que isso dá no máximo 7 segundos. Se você usa muito mais tempo que isso, o motor sofre um aquecimento muito grande e você vai ter uma série de problemas aqui encurtando a vida dele. Tá? Se o seu carro não pega em menos de 7 segundos, algum problema na injeção ele tem, ou na bateria, ou nas velas, você vai ter que fazer uma verificação, porque ele tem que pegar na segunda volta do motor, ok? Senão você está desgastando demais o seu motor de partida. Muito bem. Nós encerramos essa aula, a evolução do motor de partida e seus componentes.